que vocês estão? Beleza? Espero que sim. Bom, dando continuidade aqui então, né, às nossas aulas de física, a gente está em trabalho e energia, né? E hoje a gente vai falar dos sistemas conservativos. Como o próprio nome diz, um sistema que conserva energia mecânica. Na aula passada a gente falou do trabalho das forças não conservativas, se eu não me engano, e a gente viu que o trabalho das forças não conservativas, né, como o nome diz, não conserva energia mecânica, era igual à variação da mesma, né, a variação da energia mecânica. Então, para um sistema que é conservativo, eu não tenho variação de energia mecânica, porque a energia mecânica ela se conserva, né? Então, como a energia ela não é destruída e nem criada, ela é transformada. Então, se eu tenho um certo valor para minha energia mecânica no início do meu estudo de algum fenômeno, isso, se eu estou falando de sistemas conservativos, isso tem que ser igual à energia mecânica, né, no fim. E a gente vai discutir isso hoje. Então, e a gente vai dar até um exemplo numérico aqui para a gente entender melhor, né? Às vezes, com um montuado de letra, fica um pouco mais complicado. Então, também vamos dar um exemplo numérico aqui. Vamos começar? Com o seguinte, se eu estou falando de um sistema conservativo, então eu só tenho forças conservativas, o que exclui, por exemplo, o atrito. O atrito não é uma força conservativa, é uma força dissipativa, uma força não conservativa. Então, se o meu sistema é conservativo, eu tenho que a variação da energia mecânica é igual a zero. Eu não tenho variação de energia mecânica, isso é óbvio, né? O que é a variação da energia mecânica? É a energia mecânica inicial menos a energia mecânica final. Isso aqui é igual a zero. Então, se eu somar a energia mecânica final dos dois lados, eu vou ter que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Legal? E aí é claro, né? O que é energia mecânica? A gente já viu energia cinética mais energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica. Então eu posso substituir isso daqui nas duas expressões, né? O máximo que eu vou ter é 3 termos em cada lado, né? De cada lado. Então, eu vou ter início, 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 igual a fim, fim e fim. Então, por exemplo, o máximo que eu posso ter é energia cinética inicial, né, é a energia mecânica inicial, né, mais a energia potencial gravitacional inicial, mais a energia potencial elástica inicial, igual aos mesmos 3 termos, só que no fim. Energia cinética final, mais energia potencial gravitacional final mais energia potencial elástica final. E aí é claro, se tu quiser substituir, né, a gente já demonstrou que a energia cinética é meio de mv², que a energia potencial gravitacional é mgh, teria um mais ou menos aqui com relação ao sentido de referência, né, mas no geral é mgh. E a energia potencial elástica é meio de kx2. Então, se tu quiser, tu pode substituir aqui, e a energia cinética inicial fica o quê? Meio de m v inicial ao quadrado mais mgh inicial, considerando a massa constante, né, ao longo do estudo, mais meio de kx inicial ao quadrado. Eu posso colocar um K inicial aqui também, porque eu posso falar, por exemplo, de uma mola no início e uma mola no fim, com constantes diferentes, né? A constante elástica delas é diferente. Lembrando que esse X aqui está relacionado com a deformação da minha mola, ou de algum sistema que seja elástico, certo? Isso aqui é igual ao fim, né? Então, meio de m v final ao quadrado mais mgh final mais meio de k final x final ao quadrado. Certo? Isso aqui é o máximo que eu vou ter. Você fala, pô, mas tá gigante. Mas não é sempre que... É muito rara as questões onde eu tenho que usar as 3 assim, né? Igualar todas as energias, a cinética, a potencial, a gravitacional e a elástica, igualar com a final. É muito raro quando eu tenho que igualar as 3, né? O mais comum é uma se transformar noutra, né? Por exemplo, a energia potencial
gravitacional se transformar em energia cinética. Vamos dar um exemplo aqui para a gente ver. É claro que a gente pode dificultar muito isso daqui, mas vamos pegar um exemplo bem básico, para que a gente entenda um pouco isso. Eu vou supor aqui então que eu tenha um plano, só que aí eu tenho aqui uma elevação, ó. E aqui eu tenho uma parede onde tem uma mola aqui nessa parede. Tranquilo? Essa elevação tem uma altura, né, a partir daqui, ó, medida daqui do solo, de 5 metros. E ela tem uma constante elástica de 100 Nm. 100 Nm. O que é uma constante elástica de 100 Nm? Pô, precisa de 100 newtons para deformar 1 metro. Lembra que F, que acho que não dá para vocês verem, mas lembra que F é igual a K vezes X? Então, eu preciso, no caso, de 100 newtons de força para deformar 1 metro, certo? Dessa minha mola. É claro que isso tem constante elástica que é um absurdo, né? Por exemplo, aquelas molas de carro. Ela tem uma constante elástica muito forte, né? Muito maior do que essa. Forte não é o termo certo para usar, mas enfim. 100 Nm a constante elástica. Então, olha só. Aqui eu tenho uma mola, certo? Na sua posição, ela está com a deformação dela, digamos assim, ela está sem deformação, né? Então ela está num estado onde ela não está nem comprimida e nem esticada. Ela está numa posição de conforto, digamos. E aí aqui eu tenho uma bolinha de massa igual a 2 kg, com uma velocidade de 30 metros por segundo, 108 km por hora, que vem aqui, ó, ela vem aqui, ela sobe isso daqui e comprime aquela mola. A minha pergunta é, quanto vale esta deformação? Qual é o valor de X? Qual é o valor, né, da minha deformação? Considerando que quando ela chega aqui, a velocidade dela seja nula, certo? Então ela vai chegar ali em cima, vai comprimir a mola e vai parar. Ok? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, então. No início, ela tem uma energia que não é potencial gravitacional. Por quê? Porque eu estou tomando aqui como zero, né? Esse aqui é zero. Então, o H é zero, mgh dá zero, né? Então, medindo a partir daqui, ela não tem uma energia potencial gravitacional. Ela também não tem uma energia potencial elástica, porque não tem nada com mola aqui, não tem nada elástico aqui, certo? Ela tem energia cinética. Energia cinética ela tem. Então a energia cinética inicial dela se transforma no quê? O fim tem energia potencial? Tem. Já dá para ver que tem uma energia potencial gravitacional, porque ela está a 5 metros, né, acima do nível da base onde eu estou tomando como referência, onde eu estou tomando zero, né? Ela subiu 5 metros, então ela tem uma energia potencial gravitacional final. E ela vai ter, né, uma energia potencial elástica, porque ela vai comprimir essa mola aqui. Então, energia potencial elástica final. Ok, então, vamos lá. Energia cinética inicial é meio de mv inicial ao quadrado, mas como o v é o próprio 30 metros por segundo, eu não preciso colocar inicial, igual a mgh final mais meio de kx2, ok? Vamos lá, substitui os valores aqui. Tu poderia calcular separado, eu já vou calcular aqui direto. Então a massa dela é 2 kg, a velocidade inicial vale 30 metros por segundo, então vão ser 30 ao quadrado. Isso aqui é igual a 2 vezes, eu não falei, mas a gravidade vamos considerar sendo 10, vezes a altura, ela subiu 5 metros, mais meio, 100 Nm, né, constante, x ao quadrado. Ok. Então esse 2 aqui, né, dá 1. Aqui eu tenho 30 ao quadrado, que são 900.
igual 50 cm, né? Exato. 100 mais, aqui eu posso dividir por 2, né? Que vai dar 50 x ao quadrado. Ok. Então, se eu subtrair 100 em ambos os lados, eu vou ter 900 menos 100, que vai ser 800, igual a 50x ao quadrado. Divide por 10 em ambos os lados, aquele zero ali some. Então eu vou ter aqui 5x ao quadrado é igual a 80. E aí, né, eu vou ter 80 dividido por 5, que são 16. Então eu vou ter que x ao quadrado é igual a 16. E, portanto, extrai a raiz dos dois lados, né? X é mais ou menos a raiz de 16. Eu estou interessado só no valor positivo. Até porque ela vai comprimir, né, uma mola, então a gente está falando de uma distância. Então, x é igual a 4 metros, certo? Raiz de 16 é 4, então x é igual a 4 metros. Pô, tem que ser uma mola grande, hein, bicho? Tem que ser uma mola grande para comprimir 4 metros de mola. Mas é um exemplo só, né? É claro que numa questão de um vestibular, por exemplo, os valores seriam mais pensados, né, para dar algo mais real, né? Às vezes isso aqui dá na casa de centímetros, então é mais pensado mesmo os valores para tentar trazer isso aqui para a vida real. Aqui foi só um exemplo para a gente ver, um exemplo já fora, eu diria assim, né, do normal, porque não é sempre, não é na maioria das vezes que você vai ver uma energia se transformar em duas, certo? É mais uma energia se transformar na outra. Como eu falei ali no exemplo no início, né? O mais comum é que a energia potencial gravitacional se transforme numa energia cinética ou vice-versa, ou então uma energia cinética numa energia, ou então uma energia potencial elástica, né, numa energia cinética, que é o caso daqueles carrinhos de brinquedo, sabe? Que tu coloca a chavinha nele, ele tem uma energia potencial elástica, tu aperta o botãozinho, ele sai, né? A energia potencial elástica se transforma numa energia cinética e o carrinho vai para frente, né? E são exemplos, né, de transformações de energia, certo, galera? Então esses foram os sistemas conservativos, sistemas que conservam energia. Eu poderia falar, olha só, aqui tem uma força de atrito. Não, porque a força de atrito é uma força não conservativa. Então eu tenho que desprezar todos os atritos e todos os tipos de força que não conservam a energia ao longo do tempo, beleza? Espero que tenham entendido e vamos na próxima aula falar das forças não conservativas, né? Para a gente seguir aí uma linha de raciocínio. Beleza? Valeu!